Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro. Você vai ver nessa edição que o desemprego recuou no segundo trimestre. O Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva de Roberto Jefferson. E tem também esporte, tem o quadro de medalhas das Paralimpíadas. Ontem, em pronunciamento, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo está adotando todas as medidas possíveis para atravessar a crise hídrica sem causar maiores prejuízos para a população. Segundo Bento Albuquerque, o país está passando pelo maior período de estiagem dos últimos 91 anos. O período de chuvas na região sul foi pior que o esperado. Como consequência, os níveis dos reservatórios de nossas usinas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste sofreram redução maior do que a prevista. De acordo com o ministro, para enfrentar a situação, o governo federal está adotando medidas para atender a população. Para enfrentarmos essa situação excepcional e garantir o fornecimento de energia, estamos utilizando todos os recursos disponíveis e tomando medidas extraordinárias. Com pouca água nos reservatórios das hidrelétricas, tivemos que aumentar significativamente a geração de energia nas nossas termoelétricas e estamos importando energia de países vizinhos. Como todos os recursos mais baratos já estavam sendo utilizados, esta eletricidade adicional, proveniente de geração termoelétrica e de importação de energia, custará mais caro. Bento Albuquerque fez um apelo à população e aos empresários para que contribuam na redução do consumo de energia nos horários de pico. Segundo o ministro, essa medida é necessária para afastar o risco de apagão. É fundamental que a administração pública, em todas as suas esferas, e cada cidadão consumidor, nas residências e nos setores do comércio, de serviços e da indústria, participemos de um esforço inadiável de redução do consumo. O Ministério de Minas e Energia anunciou que vai oferecer um bônus para os consumidores que conseguirem reduzir o consumo. O Programa de Incentivo de Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica tem o objetivo de oferecer um bônus ao consumidor atendido pelas distribuidoras que reduza o consumo de energia. O governo federal deverá premiar com R$ 50 a redução do consumo a cada 100 kWh. O programa começa a valer no dia 1º de setembro e segue até dezembro deste ano. Para ganhar o desconto, o uso da energia deve ser reduzido acima de 10% do consumo médio do mesmo período do ano passado. O bônus será acreditado na fatura de janeiro de 2022. O anúncio foi feito nesta terça-feira durante coletiva de imprensa com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, e o secretário de Energia Elétrica, Cristiano Vieira. Como é que vai se dar esse desconto? Aqui um exemplo para um consumo típico de 100 kWh. Esse 100 kWh com essa bandeira de escassez hídrica custaria R$ 74. Bom, com uma redução de 20 kWh, esse consumidor ele passaria a consumir 80 e ao invés de ter uma tarifa de 74, passaria a ter uma tarifa de 49. Por quê? Teríamos a tarifa R$ 80 vezes 74, então você tem uma redução na conta que é típica, resultado da redução do consumo, e mais um bônus de 50 centavos por cada quilowatt-hora, que nesse exemplo deu R$ 10. Então teríamos uma conta total final de 49 e uma redução de 33% na conta. Então a redução de 20% do consumo, uma redução na fatura de 33%. O programa será custeado por encargos de serviços do sistema, ao valor de R$ 339 milhões por mês. Outra medida anunciada foi a criação da bandeira tarifária escassez hídrica, no valor de R$ 14,20, um aumento de 6,78% na tarifa média residencial. Os cidadãos de baixa renda que aderirem à tarifa social não serão afetados pela bandeira e será mantido o valor atual. A bandeira tarifária escassez hídrica valerá até abril de 2022. O instrumento da bandeira tarifária ele se propõe a recolher recursos extraordinários, de forma extraordinária, o que está na tarifa de energia,
para fazer frente aos gastos com a geração. E agora, para enfrentar a escassez hídrica, em setembro, outubro e novembro, nós vamos ter um custo de geração adicional de R$ 8,6 bilhões, que é composto por diversas ações, entre elas pagar a energia que está sendo importada da Argentina e do Uruguai, pagar o combustível das usinas termoelétricas Merchant, pagar o navio regasificador para que usinas termoelétricas possam operar. Então você tem todo um custo adicional de geração. E esse custo ele não está absorvido hoje na tarifa vigente. Então a gente vai arrecadar recursos para fazer os pagamentos com uma geração mais cara, por meio do óleo diesel, do óleo combustível e do gás natural, pelo instrumento da bandeira. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou que as medidas anunciadas buscam equilibrar os custos da operação da geração de energia e manter a total prestação de serviço. Quando nós lançamos programas como esse e a tarifa, a nova bandeira escassez hídrica, é fruto de um custo mais elevado de geração de energia para que nós possamos oferecer ao consumidor. Todos os cenários que nós possuímos e os modelos computacionais que nós utilizamos, eles indicam que nós temos a oferta suficiente para a demanda do sistema. Por isso que nós estamos adotando todas essas demandas. O Operador Nacional do Sistema, ONS, considera sensível a situação hídrica do país e diz que o registro atual é o mais baixo dos últimos 91 anos. Para atender a demanda, o ONS recomendou ao governo que acione usinas termoelétricas e importe energia do Paraguai e do Uruguai, o que eleva ainda mais os custos da produção. O governo incentiva a redução do consumo dos grandes aos pequenos consumidores. O diretor da ANEEL explica algumas ações que podem ajudar. E os 3 vilões da economia, se é assim que a gente pode rotulá-los, primeiro é o chuveiro elétrico. Então, a recomendação que a gente faz é evitar banho demorado, é fechar a torneira enquanto se ensaboa, é sempre que possível ajustar a temperatura para a posição verão e saiba que se estiver na posição inverno, o consumo é 30% maior. O outro vilão do consumo é o ferro de passar. E o que a gente recomenda para todos é que busque medidas eficientes, né? Então, junte a maior quantidade de roupas possíveis toda vez que for passar, para que acione o ferro de uma vez só, porque toda vez que a gente esquenta, a gente está gastando energia. E o terceiro vilão de energia é o ar-condicionado. Então, a gente recomenda que se escolha corretamente o equipamento de acordo com o tamanho do ambiente, para não colocar o ar-condicionado superdimensionado para aquele ambiente, e regular a temperatura. Recomenda que nunca se use temperatura abaixo dos 24 graus, né, ministro? Os nascidos em janeiro que receberam a 5ª parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e realizar transferências a partir de hoje. O pagamento da 6ª parcela do auxílio para esse grupo vai ser feito a partir do dia 21 de setembro. O desemprego no Brasil caiu ligeiramente no trimestre de abril a junho, mas ainda são 14.400.000 pessoas procurando trabalho no país. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,1% no trimestre abril-junho, o que representa uma ligeira queda em comparação com os 14,6% registrados no período março-maio. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em números absolutos, ainda há 14.400.000 pessoas procurando trabalho, 400.000 a menos do que no trimestre móvel anterior. A taxa havia atingido o recorde de 14,7% nos 2 primeiros trimestres móveis do ano, em abril e junho de 2020, quando a economia foi fortemente impactada pela pandemia do coronavírus e pelas medidas de contenção adotadas para contê-la. A taxa de desemprego foi de 13,3%. Um dos dados que mais se destaca no relatório do IBGE é o número de trabalhadores autônomos, 24.800.000 pessoas. O número recorde representa um acréscimo de mais de 1 milhão de pessoas em relação ao trimestre anterior, quase metade dos empregos criados.
Analistas afirmam que a ligeira melhora no mercado de trabalho da maior economia latino-americana se deve, em parte, ao avanço da vacinação para conter a pandemia do coronavírus. O governo entregou ao Congresso a proposta do orçamento para 2022, com uma previsão de gastos de quase 1 trilhão e 650 bilhões de reais. A maior despesa é com pensões e aposentadorias. O salário mínimo de R$ 1.169 vai ter uma correção de pouco mais de 6%. Os servidores públicos não deverão ter aumento de salário, mas existe a previsão da volta dos concursos públicos e também da realização do censo do IBGE. Já para o Bolsa Família está mantido o mesmo orçamento desse ano. Vamos ver a previsão do tempo. O mês de setembro começa chuvoso em grande parte do Brasil. A gente torce para que chova o suficiente para reduzir a crise hídrica. Em Formosa, no estado de Goiás, a temperatura mínima é de 14 graus. A máxima é de 28 graus. Em Serra, no Espírito Santo, tem previsão de temporais. A mínima é de 15 e a máxima de 22. No Rio Grande do Sul, município de Canela, deve ter máxima de 24 graus. Em Porto Velho, as temperaturas ficam mais altas, a máxima é de 33. Em Ilhéus, na Bahia, tem previsão de chuva com mínima de 21 graus e máxima de 26 graus. Já tem os dados da pandemia e você vai ver também que a CPI da Covid no Senado aprovou a quebra de sigilos de uma empresa investigada. Até já. 8h46 no horário de Brasília. O país registrou a menor média de mortes por Covid desde novembro. Segundo o Ministério da Saúde, no total, mais de 580 mil brasileiros foram vítimas da pandemia. Vamos ver os dados. Mais 839 mortes por Covid-19 foram confirmadas em 24 horas no Brasil. Com isso, o número total chegou a 580.413 óbitos. Também foram registrados 24.589 novos casos de coronavírus. São mais de 20.776.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias caiu e está em 667 óbitos por dia. A curva de casos também segue em queda, com 23.143 confirmações diárias. Analisando a evolução da pandemia por regiões, 4 unidades da federação registram alta nas mortes: Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Sergipe. Dessa vez, em estabilidade estão 7 estados. Em queda estão 16 estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. 3.585 mortes estão em investigação. São casos em que o diagnóstico depende do resultado de exames concluídos apenas depois do óbito do paciente. Hoje começou a valer na cidade de São Paulo a obrigatoriedade da apresentação do passaporte de vacina, com comprovante de pelo menos ter tomado a primeira dose para poder frequentar eventos com mais de 500 pessoas. Isso para a cidade de São Paulo. Vamos atualizar então o número de vacinados em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de 131.477.000. Isso equivale a mais de 62,6% da população. E mais de 62.698.000 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 29,8% dos brasileiros. A velocidade de imunização em agosto aumentou 19% na comparação com julho. A administração diária de doses variou entre 564 mil até quase 3 milhões de doses aplicadas por dia. O recorde de aplicações até o momento foi no dia 17 de agosto, quando o país completou 7 meses desde o início da campanha de vacinação contra a Covid. Ivanildo Gonçalves, o motoboy da empresa VTC Log, não compareceu ao depoimento que estava marcado na CPI da pandemia para ontem. Ele teve autorização do Supremo para faltar à reunião.
Os senadores aprovaram uma reconvocação, além da quebra de sigilo fiscal e bancário da empresa. Na ausência do convocado do dia, o motoboy da VTC-Log, Ivanildo Gonçalves, a CPI da pandemia deliberou requerimentos e aprovou a convocação da advogada do presidente da República, Karina Cufa. Senadores apontaram que ela ofereceu um jantar em casa para apresentar o lobista Marconi Albernaz de Farias e o secretário executivo da Anvisa, José Ricardo Santana. A CPI também decidiu que não haverá depoimentos na semana que vem, em função do feriado de 7 de setembro. E o relator da comissão disse que deve apresentar o relatório final até o dia 22 de setembro. A ausência de Ivanildo Gonçalves, motoboy da VTC-Log, foi autorizada pelo ministro do STF, Nunes Marques, que considerou que não há nexo entre a convocação de Ivanildo e a instalação da CPI, e facultou ao motoboy a decisão de comparecer ou não. A defesa de Ivanildo alegou junto ao Supremo que a convocação do motoboy pela CPI é baseada em dados financeiros sigilosos que compreendem um período anterior à pandemia. Nesta terça-feira, no entanto, mesmo sem qualquer representante da VTC-Log na reunião, os senadores apresentaram imagens que, segundo o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, provam que Ivanildo fez saques atípicos em junho de 2021. Renan Calheiros disse que informações recentes obtidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontam que Ivanildo pagava boletos do ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Insatisfeitos com a decisão do Supremo, os senadores aprovaram a reconvocação do motoboy Ivanildo Gonçalves, além da transferência de sigilo fiscal, telemático e bancário da VTC-Log. A CEO da empresa, Andréa Lima, informou através de nota que está disposta a colaborar com o trabalho da CPI da pandemia, mas não pôde comparecer à reunião desta terça-feira em função de agendas de distribuição de vacinas no estado de São Paulo. A empresa de logística é o alvo dos senadores nos próximos dias. Ela encabeça uma série de contratos fraudulentos no Ministério da Saúde e com óbvios benefícios políticos, até partidários, de modo que isso precisa ficar esclarecido. O povo brasileiro tem sim o direito de saber o que fizeram do seu dinheiro sagrado, ao invés de priorizar a compra de vacinas, ao invés de se ter um calendário como o mundo todo teve. O Brasil perdeu a oportunidade de ser um dos primeiros países a vacinar. Se tivesse aceitado as ofertas da Pfizer e do Butantan. Quer dizer, tudo isso aconteceu numa trama absurda, num desvio de dinheiro público nunca visto, num esquema que sobreviveu até o início da Comissão Parlamentar de Inquérito, quando foi exonerado o Roberto Ferreira Dias. Em nota, a empresa VTC-Log declarou que, ao contrário das imagens divulgadas, jamais houve qualquer depósito da empresa ou de qualquer subsidiária do grupo na conta do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. O ex-diretor, de acordo com a nota, é usuário dos serviços da Voetur Turismo, empresa pertencente ao grupo, e não teria recebido ou teria sido beneficiário em suas contas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão preventiva do presidente do PTB, Roberto Jefferson. O ministro rejeitou um recurso apresentado pela defesa do político. Roberto Jefferson está preso no Rio de Janeiro desde o dia 13 de agosto. A prisão foi decretada no inquérito que apura a atuação de um grupo que usa a internet para propagar notícias falsas e que atenta contra a democracia. Segundo o magistrado, a prisão de Jefferson é necessária diante dos riscos dele interferir nas investigações e dos riscos à ordem pública. Alexandre de Moraes também manteve a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. De acordo com o ministro, há risco de fuga do deputado, que fez consulta a 4 embaixadas solicitando asilo. Durante um programa de TV afegão, membros armados do Talibã aparecem como pano de fundo, enquanto um apresentador entrevista um representante do movimento fundamentalista. Ontem, um rebelde prometeu matar 10 vezes mais do que os Estados Unidos ao longo dos 20 anos da intervenção militar estrangeira. Combatentes armados do Talibã apareceram nas telas de TV do Afeganistão como pano de fundo para um programa de debate político.
As imagens foram divulgadas nesta terça-feira, mas foram gravadas dias antes do fim da retirada americana do país. Durante o programa, é possível ver um letreiro no estúdio que destaca as palavras Peace Studio, em português, Estúdio da Paz. O apresentador entrevista um oficial da linha dura islâmica. O grupo se esforça para apresentar uma imagem conciliadora, mas especialistas acreditam que a imposição de ideias extremistas por parte do movimento fundamentalista é uma questão de tempo. À medida que as lentes da mídia lentamente se afastarem do Afeganistão e diminuírem em termos de prioridades na ordem das notícias, começaremos a vê-los reimpor algumas de suas ideias mais extremistas. Nesta terça, um membro do Talibã prometeu se vingar pelo martírio sofrido pelo povo afegão desde o início da ocupação americana em 2001. A maneira como martirizaram nosso povo, vamos matar os americanos 10 vezes mais do que isso. O Emirado Islâmico está estabelecido no Afeganistão e não haverá mais caos. Vamos sacrificar nossas cabeças para defender nossa nação. Estamos prontos para servir e trabalhar pela nossa nação dia e noite. O Talibã declarou vitória nessa terça e tomou controle total de Cabul, a capital afegã, após 20 anos de uma intervenção militar estrangeira liderada pelos Estados Unidos. O Brasil conquistou mais medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio, no Japão. Na natação, a Maria Carolina Gomes conquistou a medalha de ouro, dessa vez nos 100 metros nado peito. A nadadora brasileira chegou à terceira medalha de ouro em Tóquio. A Cecília Araújo garantiu a medalha de prata na prova dos 50 metros livre e conquistou a primeira medalha paralímpica individual. Ainda na natação, o Thalisson Glock levou o bronze nos 100 metros livre. O brasileiro fechou a prova com 1 minuto, 5 segundos e 45 centésimos. Então vamos dar uma olhada no quadro de medalhas já com essas conquistas do Brasil. Vamos ver como é que está o quadro das Paralimpíadas de Tóquio. A China está na primeira posição com 66 medalhas de ouro, 42 de prata, 35 de bronze. São 143 medalhas no total. Agora na segunda posição aparece o Comitê da Rússia com 31 medalhas de ouro. Passou a Grã-Bretanha, que agora está na terceira posição com uma medalha de ouro a menos. Os Estados Unidos, na quarta posição, tem 25 medalhas de ouro. E o Brasil é o sétimo colocado, 15 de ouro, 12 de prata e 20 medalhas de bronze, 47 medalhas no total para o Brasil. Essa edição fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Daqui a pouco, 10 horas da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações. Tchau, bom dia.